Olá, como vão todos vocês? Espero que esteja tudo bem com todo mundo, pessoal. Com certeza, todos vocês já ouviram falar dos mitos antigos que tratam de uma civilização que foi mundial e que se acabou em um único instante, em um único período de tempo, que é aquilo que eu chamo de o grande reinício da história. Esse mundo antigo, embora esteja baseado em muitos mitos, muitas lendas que são contadas de geração em geração, algumas que foram colocadas por escrito, muito se perdeu a respeito do que havia na antiguidade, registrado a respeito disso, por conta de, por exemplo, o que aconteceu na Biblioteca de Alexandria, que contava muito do que existia no mundo antigo, mas apesar disso, muito também sobreviveu, e as evidências, ou melhor, as provas estão aí demonstrando que de fato existiu o mundo antigo. Que provas são essas? São as pirâmides, as esculturas, os petróglifos e hieróglifos, enfim, esses registros, principalmente aqueles que estão registrados em pedra, demonstrando que existiu um mundo antigo, um mundo que simplesmente desapareceu de um momento para o outro e do qual muito pouco se sabe porque, de uma certa maneira, as civilizações que estavam no entorno deste mundo foram apagadas repentinamente. Do pouco que sobrou, nós temos coisas como esta que nós vamos analisar hoje e da qual eu não quero convencer ninguém que é fato ou não é. Não estou dizendo que eu acredito ou deixo de acreditar, mas que é um fato interessante o suficiente para que vocês, pelo menos, tomem conhecimento. O nosso canal aqui ele é feito justamente para isso, para fazer as pessoas pensarem e questionarem. E, principalmente, raciocinar em torno dessa história que nós temos como uma história oficial, que nós aprendemos nos bancos escolares. Será que ela é realmente verdadeira? Vamos ver o que diz esta matéria aqui. Uma inscrição encontrada em um caixão egípcio antigo detalha o mapa mais antigo do submundo. Será, pessoal, que realmente existiu um mundo abaixo do nosso? Será que ele ainda existe? Será que esses mitos de várias centenas de civilizações humanas, já antiquíssimas, que falam deste submundo, são verdadeiros ou eram apenas histórias para as crianças dormirem? Bom, em 2012, os arqueólogos abriram a fenda de um cemitério na necrópole egípcia média de Dair al-Barshah. Embora muito de seus conteúdos tenham sido saqueados ou comidos por fungos, eles descobriram que um dos caixões estava inscrito com o texto do livro das duas maneiras, uma ilustração misteriosa guia para o submundo. Então é um mapa para esse suposto mundo subterrâneo, que seria, não se sabe aqui, se seria o Sheol ou o Tártaro, porque há uma diferença, existem dois ou mais níveis deste submundo. É mais ou menos como foi contado nessa história do inferno de Dante. Dante, um homem associado a sociedades secretas e que supostamente teria redigido ali, através de uma ficção científica, aquilo que de fato se comenta nas sociedades secretas ou em algumas delas. Então, no Inferno de Dante, ele fala que o mundo inferior ele não é um mundo único, mas ele é dividido em 33 círculos, e ele chama de 33 círculos infernais. Bom, reportando o Jornal de Arqueologia Egípcia, um novo estudo que examinou esse texto sugere que ele poderia até mesmo ser a cópia mais antiga conhecida do Livro das Duas Maneiras, um nome bem sui generis. O que é exatamente o Livro das Duas Maneiras? O título se refere às duas rotas que uma alma pode seguir ao navegar na vida após a morte no submundo egípcio, se quiser entrar no reino de Osíris. Nós falamos muito de Osíris nos últimos 2 anos, porque Osíris é o Green Man, ele é o famigerado Homem Verde. Osíris era o senhor egípcio do submundo e juiz final de todas as almas humanas. Nós estamos vendo agora, uma observação aqui, que todos os países, ou a boa parte deles, começou a levantar, ou seja, a retirar de pauta o
passaporte verde, né? Que na minha concepção está conectado a essa ideia do Green Man, de Osíris. Eu apontava isso já em 2019, quando eu comecei a perceber que certos símbolos ocidentais, né, não seriam ocidentais, mas certos símbolos, qual a palavra mais adequada? Ocultistas mesmo, né, estavam sendo pintados de verde no mundo inteiro, né, ou pintados ou, no mínimo, refletidos com luz verde. Então ali eu comecei a notar que havia uma mudança da era do vermelho para a era do verde. E aí eu comecei a dizer que nós íamos adentrar na era do Green Man. E aí no ano de 2020, muito a respeito dessa história do Green, começou a se falar de verde para tudo. Até um passaporte verde criaram, que agora foi suspenso. Tenho minha tese a respeito do porquê ele foi suspenso momentaneamente, e sobre isso provavelmente eu falarei no canal Geopoliticando, é um canal alternativo nosso aqui. Então, se você quiser saber por que esse passaporte verde foi suspenso, nós falaremos disso, se Deus quiser, em alguns vídeos futuramente. Bom, o livro das duas maneiras também faz parte de um corpo muito maior da mitologia egípcia antiga, os textos do Caixão, e é conhecido como um precursor claro de livros posteriores de Netherworld, como o Hamduat e o livro dos Portões. Falei sobre isso aqui várias vezes na comunidade fechada, pessoal, prestem atenção, né? Lá nós detalhamos em minúcias, né, o que está acontecendo no mundo hoje por conta das crenças da classe dominante. A cópia data de pelo menos 4.000 anos atrás. Os pesquisadores sabem disso porque a tumba contém inscrições que mencionam Jehutin-Kant I, um monarca antigo de cerca do século 21 a 20 a.C., embora se presumisse que o caixão já conteve o corpo de Jehutin-Kant I. Esse estudo destaca que, na verdade, ele pertencia a uma mulher desconhecida da elite chamada Henk, que inclusive é o nome dessa chave, né? A chave da vida, ou a cruz egípcia, aí, que eles dizem que seria uma tentativa de fazer uma cópia da chave de Davi para criar a vida eterna. Bom, um comentário adicional que eu quero fazer a respeito desses caixões aqui e dessas descobertas, principalmente na região do Egito. E no Egito se descobre muita coisa como esta porque é uma região extremamente seca, né? E não úmida, então essas coisas se preservam por mais tempo. Presume-se que esse caixão aqui teria 4.000 anos, então você imagine um caixão sobrevivendo por 4.000 anos. E isso é muito bom porque coisas como o que foi feito na Biblioteca de Alexandria, na reunião do conhecimento do mundo, podem ser muito bons, mas podem também causar o que causaram, uma extinção de grande parte do conhecimento. Porque a partir do momento que você reúne todo esse conhecimento do mundo antigo em um só lugar, você coloca em risco, né, esse lugar. Tanto é que realmente foi o que aconteceu. O incêndio acabou com tudo. Mas, vez ou outra, vão aparecendo algumas informações do mundo antigo. Como essa gravada aqui nesse caixão. E não que essas informações seriam boas que chegassem ao povo, no sentido de que muito disso está conectado a uma gnose proibida, né, pessoal? O mundo antigo não acabou por acaso. É interessante para nós, né, que fazemos um pouco daquilo que é descrito na jornada do herói, que é adentrar nesses conhecimentos não para os obter no sentido de usar, mas no sentido de compreender como essa classe dominante usa esse conhecimento, e grande parte dele está retido de forma oculta apenas para elas, né? E compreendendo isto, podermos nos posicionar para não perecermos entre os demais. Então, é interessante nós entendermos esse tipo de coisa, sim. Todos esses livros fazem parte de um volume muito mais conhecido, como o Livro dos Mortos, que nós falamos também, com detalhes na comunidade fechada, que foi descrito pela National Geographic como a coleção completa de textos mortuários que consistem em feitiços que tratam da vida após a morte. Então, por isso, esse tipo de coisa as pessoas não devem se aprofundar, porque não são coisas boas, né? Mas você deve compreender o que existe e como isso funciona, porque a classe dominante, na minha opinião, conhece e usa isso aqui, sabe, pessoal? Não é brincadeira. Isso e muito mais.
Mais precisamente, o Livro dos Mortos contém 1185 feitiços e encantamentos. Ah, Jason, mas acho que você está exagerando. Isso são mitos do passado, são coisas que só crianças ainda acreditam. Isso eram superstições dos antigos. Bom, se eram ou não eram superstições, isso não está em tela aqui no momento, mas o que eu quero dizer é que há sim uma crença da elite nisso. Nós vemos isso através das obras que eles colocam, esses obeliscos que eles colocam no mundo inteiro, esses símbolos que nós vemos nas obras hollywoodianas, essa linguagem simbólica que está nas esculturas que são erguidas até hoje, nesses atos, nessas datas escolhidas para questões importantíssimas que acabam moldando o destino do mundo. Então, não me digam, ninguém me convence de que a elite mundial, ou melhor, do que a classe dominante mundial, não está aferrada a esse tipo de crença, porque está. Não importa se eu acredito ou você deixa de acreditar. O que interessa é que eles acreditam e quem tem o domínio dos instrumentos de moldar a história são eles, né? Então, e isso nós explicamos também na comunidade fechada. A tumba parece ter sido repetidamente visitada por ladrões de túmulos impacientes que espalharam muito de seu conteúdo pela câmara e removeram alguns dos objetos de valor. Então os ladrões aí não acharam que o caixão tinha valor porque ele era de madeira. Levaram que era de ouro, né? No entanto, os arqueólogos conseguiram recuperar 2 painéis de madeira completos com algumas linhas de texto hieroglífico. Notavelmente, esses fragmentos de texto foram considerados pequenas seções do livro das duas maneiras. Enfim, aqui, então, esse livro ele diz assim, ele mostra então o caminho, né, de entrada para esse suposto submundo. E os mitos em torno do mundo, de várias centenas de culturas, dizem que existem várias entradas para esse suposto submundo. Infelizmente, eu não gravei o nome, mas na época em que eu era um desses ratos de biblioteca, porque houve um período da minha vida em que eu me concentrei muito na leitura, mas de uma maneira muito mais intensa do que hoje. E eu passava horas e horas e muitas horas do dia lendo e todos os dias seguidos. Até hoje eu leio todo dia, hoje não com tanta intensidade. E num dos livros que eu passei, tratava aqui no sul, né, de uma lenda que os índios contavam que aqui na região do Vale do Itajaí havia uma dessas entradas para esse submundo. E aí os colonos alemães registraram isso em livro e eu nunca mais encontrei e não lembrei de gravar o nome. Um dia provavelmente eu esbarro de novo com isso aí e se fizer eu trago para vocês. Mas enfim, aqui o livro dos 2 caminhos então detalha como alguém poderia encontrar o esquivo Osíris no submundo, porque Osíris é considerado então o deus do submundo. Ele era Ptah, aí ele passa a ser Osíris após o seu falecimento e ele é representado aqui em nosso mundo pelo touro, meu Deus, me falha a memória agora, mas pelo touro, eu vou lembrar e depois eu falo para vocês, mas o touro é o símbolo de Osíris como uma espécie de reencarnação aqui. Bom, então o que diz aqui esse livro, né? Abre aspas, 2 caminhos em zigue-zague cruzando uma paisagem perigosa onde entidades demoníacas desafiam a progressão de alguém para Rostal, o reino de Osíris, um lado escuro cercado por fogo e localizado na fronteira do céu. Acreditava-se que qualquer pessoa que olhasse para o cadáver de Osíris nunca morreria completamente, e se alguém chegasse ao campo das ofertas depois de uma festa com Osíris, seus desejos seriam satisfeitos. Fecha aspas. E aqui nós vamos ver o desenho disso. Vamos ver, aqui está o desenho. Os portões dos guardiões, enfim, o círculo de fogo e tudo mais. Aqui seria então como adentrar nesse submundo de Osíris. Veja só aqui a transcrição do que nós vimos ali em cima. Então é no mínimo interessante, não estou dizendo aqui para ninguém acreditar ou deixar de acreditar, não estou dizendo que acredita. Aqui está Osíris, o Green Man, veja só o rosto dele. Agora, quem de fato é Osíris? Aqui está Horus, né? Horus é o filho de Osíris, que seria também considerado Osíris reencarnado, e aqui em cima
nós temos a representação da deusa, né? Então, quem é Osíris? Isso que vocês deveriam se perguntar. Não se sabe muito sobre os textos, especificamente o livro dos dois caminhos e sua história. Em certo sentido, o livro dos dois caminhos é um mapa para a alma. Bom, esse é um dos livros perdidos da antiguidade, né? As pessoas têm de ter muito cuidado quando têm acesso a esse tipo de conteúdo, porque aqueles de mente fraca podem acabar se perdendo, porque vão acabar se agarrando aos mesmos conhecimentos do mundo antigo que acabaram por fazer perecer todo aquele mundo. Então, é bom conhecer para nos defendermos, mas não para praticarmos. É isso aí, pessoal. Um forte abraço a todos vocês e até o próximo vídeo, se Deus quiser.